Bom dia, cumprimento a todos no bendito e glorioso nome do Senhor Jesus Cristo e desejando-vos um bom e abençoado dia. Que este dia sirva para que possamos crescer um pouco mais na graça e no conhecimento das Escrituras e fazendo isso estaremos crescendo em Cristo Jesus. Nesta gloriosa palavra que Ele deixou para nós. E vamos falar sobre a punição, que muitos já alcançaram, a punição, que às vezes a gente fala muito sobre a glória que está preparada para todos, que, como diz Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, desde já uma coroa da vitória está-me reservada que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Então ele disse, não somente a mim, mas também a todos aqueles que amarem a sua vinda. Mas nós também devemos lembrar que Deus, Ele não é um Deus que condena as pessoas. Às vezes as pessoas pensam que Deus é um condenador, é um justo. Não, mas Deus deixou a sua palavra para que vivamos por ela. Então, se você escolhe a morte, todavia continua sendo uma escolha. Quando Deus colocou Moisés ali diante de Israel, então ali existiam dois montes, o Monte Gerizim e o Monte Ebal. E cada um destes montes trazia uma sentença. A gente pode ler isso, acho que está no capítulo 28 de Deuteronômio, o castigo pela desobediência, e também nós vamos encontrar as bênçãos decorrentes à obediência. Vejamos isto, Então, o Monte Ebal ficou ali como que um símbolo mostrando as maldições do Monte Ebal. Mas acontece que seria o juízo, a punição pela desobediência. Então já está determinado. Não é que Deus vai castigar, punir uma pessoa por ela errar. É porque a pessoa já erra, consciente de que aquilo é errado, então o preço daquele erro tem uma consequência. Assim como a obediência tem também uma consequência boa. Então você vai encontrar no capítulo 27 de Deuteronômio, Deus colocando diante do povo. Olhando no 26:16 diz assim, hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir estes estatutos e juízos. Guarda-os, pois, e cumpre-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. Hoje fizeste o Senhor declarar que te será por Deus e que andarás nos seus caminhos e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e darás ouvidos à sua voz. Então, quando a pessoa fazia isto, independente se o outro fazia ou não, o que obedecia recebia a bênção, o que transgredia recebia o castigo, a punição. Então, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, primeiro versículo do capítulo 28, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então, por que aconteceu tanta punição sobre Israel? Porque ele deixou de ouvir os conselhos de Deus. Deixou de obedecer à voz do Senhor e foi ouvir ídolos.
E foi sacrificar a ídolos, foi transgredir, foi irritar o Senhor. Aí, então, no verso 15 do 28, tem os castigos da desobediência. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Veja bem que você já viu ali as maldições que são lançadas no Monte Ebal e as bênçãos do Monte Gerizim. Agora, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus. Então, isso já estava determinado para eles. A bênção era automática. É como a energia está ali. Ela é uma bênção para você. Ilumina sua casa, liga sua geladeira, seus aparelhos eletrônicos. Parece que seria impossível hoje viver sem uma energia, elétrica. Mas veja bem, mas se você transgredir a lei da eletricidade, tocar ali naqueles fios de escapado sem estar com a devida proteção, automaticamente aquilo te dará uma punição severa, pode chegar até a morte. Morte eletrocutado. Mas a energia é ruim? Não, a energia é boa. Você quer ficar sem energia elétrica na sua casa? Ninguém quer. Mas você tem que obedecer como deve ser feito para mexer com a energia, todos os cuidados necessários. Porque você pode ser eletrocutado pela própria energia que te faz tanto bem, te ajuda tanto. As irmãs em casa, os irmãos, à noite, o dia. Quando você fica sem energia, então há um distúrbio, porque ela faz muito bem. Agora, a palavra de Deus, se você a tomar para a obediência, não torcendo nem para a esquerda nem para a direita, certamente que ela é uma bênção na sua vida. Então, Judas diz assim no verso 5, quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra, cidades e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Aí você pode pensar, mas o fogo eterno, inferno eterno, a Bíblia não está dizendo que você vai sofrer eternamente. O fogo é eterno, mas até você ser consumido. Porque se que tiver essa carne, esse corpo teve um princípio, pode chegar a um fim. E essa carne, como diz a própria Bíblia nos diz, carne e sangue não herdam o reino dos céus. Tem que haver um novo nascimento de alma. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós encontramos que estas coisas estão escritas para que nós misturemos a nossa fé com a palavra. Olha o que Paulo diz no capítulo 4 da carta aos Hebreus. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus. Olha, a promessa, ela é maravilhosa. Mas você tem que receber essa promessa e amar essa promessa, procurar viver para esta promessa. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós estão sendo anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Então Sodoma ficou como exemplo? Ficou. 1 Coríntios, capítulo 10, Paulo não fala também que todas as coisas que aconteceram aos egípcios, aos israelitas no deserto,
Sucedeu com eles para que, por exemplo nosso, para que nós não venhamos a cometer os mesmos erros. Você pode ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, você se inteira melhor deste assunto. As nossas matinais, nossas devocionais, elas são limitadas em tempo. E às vezes vêm outras coisas e nós entramos só superficialmente. Então diz o verso 1 Coríntios 10, ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebia de uma pedra espiritual que os seguia e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto eles se tornaram idólatras. E está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir. E cometer imoralidade, prostituição, adultérios. Aí Deus é que é culpado? Não. Deus é que pune? Não. É fruto da sua colheita. Porque Deus não se engane, Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem planta é aquilo que ele vai colher. E por que eles não puderam entrar no descanso? Agora, a nós também foram anunciadas, ele está dizendo a eles, a nós também foram anunciadas boas novas. Então nós dizemos agora no presente, portanto a nós agora é anunciadas as boas novas, a Bíblia Sagrada na integridade, como ela de fato deve ser anunciada e ensinada, como se deu a eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Então você ouve a palavra, mas por que não a obedece? Por que não vive por ela? Aí Paulo explica, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Por que você não entra no descanso do Senhor? Porque você não crê na palavra. Você prefere ficar com tradições humanas, com doutrinas diabólicas ou doutrinas humanas de homens. Mas fique com a palavra e creia nela de todo o coração e deixa que Cristo seja o Senhor da sua vida. Aí ele completa no verso 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim diz o tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera, e novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso, porque qual que é o descanso do cristão? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Não é assim? Jesus não é o nosso descanso? Então ainda resta um descanso, visto, portanto, que resta entrar alguns nele, que por causa da desobediência não entraram, aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. As boas novas foram sempre anunciadas, estão sendo anunciadas agora, é a obediência à palavra de Deus e às boas novas. Você quer ser abençoado? Está aí a porta aberta. Mas por que transgredir? Sabendo de antemão todos que a punição, como já vemos aí em Judas, ficou também como exemplo, escrita por Judas ali. Então eles se entregaram à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo a punição. O castigo é Deus que dá, já está escrito. Está determinada a sentença. Então, hoje o que existe? Pessoas preferem crer em sonhadores, alucinados?
Então, que contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Este versículo 8 aqui de Judas, ele é de dois lados. Ele pode estar falando aí justamente sobre as autoridades celestiais, que quando você deixa de obedecer a palavra de Deus, inspirada por Deus, para obedecer ensinos de homens, você está desrespeitando a autoridade celestial. E também se fala das autoridades humanas, conforme Pedro, também Paulo fala. Nós devemos estar sujeitos às autoridades superiores, aos reis, aos monarcas, aos presidentes, como é o nosso caso, e tantas pessoas, né? Cada país tem seu tipo de governo. Então as pessoas se deixam levar por visões, sonhos, falsas profecias, ao invés de ficarem com o que está escrito. Aí quando chega o momento da colheita, Senhor, não fizemos nós maravilhas em Teu nome. Senhor, não expulsamos demônios em Teu nome. Mateus 7, que vão ouvir. Afastai-vos, pois, de mim, que não vos conheço, praticantes da iniquidade. Então é pecado a iniquidade. Saber o bem, fazer o bem e não fazer é pecado. Mas que Deus abençoe a todos nós e nos encha cada vez mais deste conhecimento da palavra e inspiração do Espírito Santo para fazermos aquilo que é do agrado de Deus. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe, Deus te ilumine, Deus te fortaleça e te dê um dia e o restante de dias que virão pela frente sejam todos abençoados pelo Todo-Poderoso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.